Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Antônio Junqueira. Se você ainda não conhece esse canal, aqui eu falo sobre relações internacionais, intercâmbios, oportunidades de bolsas de estudo e tudo mais. E hoje, no vídeo de hoje especificamente, eu resolvi contar para vocês um pouquinho sobre como tá a minha faculdade, né? Eu dei uma sumida, parei de falar um pouquinho sobre isso. Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre o meu TCC. Eu vou trazer para vocês aqui um diário do meu TCC, porque eu perguntei lá no meu Instagram. Inclusive, se você não segue no Instagram, me segue lá agora. Vai ter em algum lugar dessa tela aqui aparecendo para você, entendeu? Porque lá eu comento muito sobre como tá a minha rotina. E aí eu perguntei pro pessoal se eles queriam um diário do meu TCC, sobre o que eu tô fazendo, como que tá sendo o processo. E eu resolvi criar. E já tem um tempinho que eu comecei a pensar no TCC. Na verdade, eu comecei a pensar nele lá no sexto período. E hoje eu já estou no sétimo, caminhando para o oitavo, no finalzinho do sétimo, indo para o oitavo, para me formar. Então, se você quer saber como está o processo, como é fazer TCC nas RI, fica nesse vídeo que eu vou te contar mais sobre isso. Aliás, antes de seguir para esse vídeo, eu acho que assim, o mais justo a se fazer é que você que está me assistindo aí se inscreva no canal aqui, me siga no Instagram, como eu já acabei de falar, dá um like nesse vídeo, manda para o seu amigo internacionalista, pausa aí, pode pausar e mandar para um amigo que quer fazer relações internacionais, para um amigo que está sofrendo com o TCC ou que não está sofrendo, porque não precisa necessariamente ser algo sofrido, né? Enfim, galera, contando agora sobre como está o processo de TCC, eu comecei a pensar nele, como eu tinha falado, lá no sexto período da faculdade. Por quê? Porque eu tenho todo um histórico de trabalho com pesquisa e grupos de pesquisa. Ainda no meu primeiro ano de faculdade, eu já tive muito contato ali com a área de direito internacional e direitos humanos, porque eu tive uma disciplina que tratava dessa área e eu curti muito a disciplina. E aí eu me aproximei da professora e me aproximei também dos grupos que ela participava para ter mais contato com a área. Acabei me desenvolvendo, aprendendo mais e fazendo mais pesquisas e chegou em 2019, segundo ano mais ou menos da faculdade, eu já estava bem imerso no mundo do direito internacional, especialmente dos direitos humanos. E eu participei de vários projetos durante a graduação que me levaram a me aproximar da área de direitos humanos e migrações. Hoje eu sou inclusive extensionista da assessoria jurídica para migrantes em situação irregular ou de risco da universidade. Então, eu me aproximei muito dessa área de pesquisa, dessa área de trabalho, curti bastante isso e decidi que meu TCC ia ser voltado para essa área. E chegou no sexto período, eu de fato estava a fim de escrever um TCC sobre essa área, sobre essas temáticas específicas. Além disso, desde antes da faculdade, ainda no ensino médio, eu já fazia pesquisas que eram relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual. Eu gostava muito desses debates relacionados à juventude e aí, para o TCC, eu resolvi trazer esse debate junto das migrações. E aí, o meu tema, assim, mais geral, quando eu estava pensando sobre isso no sexto período, era falar sobre migrações de pessoas LGBTI, como essas pessoas estavam lidando, especialmente diante da pandemia, porque a pandemia foi algo que foi alvo das minhas pesquisas aí por algum tempo, eu quis trazer esse tema também. E aí eu conversei com a minha professora, que é essa mesma professora de Direito Internacional, lá do segundo período da faculdade, que vem pesquisando comigo, escrevendo artigos comigo, e convidei ela, antes de saber que eu precisava começar o TCC, eu já convidei ela para ser minha orientadora, contei o que eu tinha ali de expectativa do tema, o que eu queria, e aí nessa conversa ela me trouxe a ideia de necropolítica, que está muito ligado com o que a gente vive hoje, de pandemia e tudo mais. Para quem não sabe o que é necropolítica, vale dar uma pesquisada aí no Google, né, dar uma olhada nas informações que tem. E se você quer saber mais, eu te recomendo o livro do Bembe. Ele é um livro muito legal, vai estar aparecendo aqui na tela do lado, para vocês terem uma noção do que se trata o conceito de necropolítica de fato, porque necropolítica foi um conceito criado por ele. E aí nessa reunião com essa orientadora, que foi convidada a ser minha orientadora nesse dia, que aceitou, ela propôs que talvez eu conseguisse relacionar com a necropolítica. Ela me passou o livro, falou, dá uma lida no livro, vê se você gosta da ideia. E eu gostei tanto que eu já emergi 100% nisso, sabe? E aí eu tinha que escrever um artigo sobre um tema relacionado a migrantes LGBTI e eu acabei escrevendo relacionado à necropolítica. E isso foi muito interessante, eu passei assim o final do sexto período, começo do sétimo período escrevendo esse artigo porque eu curti muito. E aí a partir dessa pesquisa eu já sabia que aquilo ali ia ser o fruto assim do meu TCC, que eu ia começar a escrever a partir dali. E aí eu tive essa certeza e comecei a pesquisar mais. A ideia então era analisar como as políticas estatais, as políticas dos países afetavam migrantes LGBTI, especialmente diante desse conceito de necropolítica, que é um conceito que traz que basicamente aqueles formuladores de política, os governos, os estados e tudo mais, eles detêm o poder sobre a vida e a morte das pessoas. É basicamente a ideia de que exercitar a soberania é você poder decidir sobre quem vive e quem morre, entendeu? Nas suas fronteiras ou até
no seu território. Então, eu achei essa ideia bem legal para relacionar com a pandemia e acabamos trazendo, assim, muitas visões sobre o que os organismos internacionais, organizações internacionais, sistemas de proteção de direitos humanos no mundo hoje tratam sobre o assunto, né? Além de pesquisar várias notícias e relatos sobre o que está acontecendo em relação a migrantes LGBTI durante a pandemia. Enfim, galera, daí eu cheguei e entrei no 7º período de verdade. E aí no 7º período, aqui na grade curricular da UFO, a gente tem uma disciplina de monografia 1. Então, se você quer saber sobre o curso na UFO, sobre as disciplinas que tem aqui, vai estar aqui no card o vídeo que eu já fiz contando sobre como é o curso de Relações Internacionais aqui na UFO, tá? Mas enfim, no 7º período a gente tem essa disciplina de monografia 1, e nessa disciplina de monografia 1 a gente aprende do zero todo como fazer uma pesquisa científica, como montar um projeto de TCC, e aí parte da disciplina é montar um pré-projeto de TCC, onde a gente dá uma visão geral sobre tema, hipótese, metodologia, objetivos, o trabalho e tudo mais, e depois escrever um projeto de TCC, que é o seu projeto que basicamente vai embasar a escrita do seu TCC depois, que normalmente para muitas pessoas vira ali a introdução do próprio TCC. E eu estou na fase agora de fazer o pré-projeto, eu tive que apresentar ele na aula semana passada. Como eu apresentei na semana passada, eu já tive que definir de fato, finalizar qual era o tema do meu TCC e o que eu ia fazer de fato. E aí eu me reuni de novo com essa professora, que é minha orientadora, a gente sentou e discutiu sobre como seria relacionar o que eu já tinha feito, né, a questão dos migrantes LGBTI com a questão da necropolítica, na pandemia, relacionando com as políticas migratórias dos países. E aí a gente chegou na conclusão de que seria legal fazer mais recortes, porque esse tema estava muito amplo, né? O primeiro recorte que a gente fez foi tratando ali do tema de migrantes. Porque quando a gente fala de migrantes LGBTI, a gente está falando de muita gente. Pode ser a pessoa que saiu do país dela para visitar ali e resolveu morar naquele lugar. Pode ser a pessoa que é refugiada, que teve que fugir de alguma guerra, de perseguição. Então tem vários tipos de migrantes, né? E o que eu sempre gostei de estudar foram as migrações forçadas. Então eu resolvi trazer ali os refugiados LGBTI. Ao invés de migrantes como uma forma geral, eu quero tratar apenas dos refugiados. A ideia, então, de fato, é entender, é trazer a proposta de entender se essas políticas migratórias adotadas pelos estados, ou melhor, se a necropolítica, o conceito de necropolítica que esse autor traz, explica o que esses estados estão fazendo pelas políticas migratórias, né? Que é basicamente restringir demais o acesso aos países, parar de conceder refúgio durante a pandemia, por exemplo, fechar a fronteira. Será que isso aí pode ser explicado pela necropolítica? São reflexos da necropolítica e do poder que se tem de decidir sobre a vida e a morte das pessoas? É isso que eu quero provar. E um outro recorte que eu tive que fazer é um recorte regional, porque não dava para falar sobre o mundo todo, porque senão ia ficar um trabalho gigante. E aí eu fiz um recorte para trazer aqui para as Américas no geral. E para trazer para as Américas, eu também fiz um detalhezinho, um ajuste que não tinha sido pensado antes, que era no final do trabalho propor, se isso aí for correto mesmo, se eu encontrar que essa hipótese é verdadeira, que de fato a necropolítica vai explicar que essas políticas migratórias elas são aí formas de exercer o poder de decidir sobre a vida e a morte dos migrantes, melhor, refugiados LGBTI, eu quero perguntar então se os estados, as pessoas podem levar isso para ser discutido no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é basicamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí o que eu vou fazer é procurar se tem casos nessas cortes que falam sobre o tema, que sustentam o meu argumento, se tem algum parecer, algum documento da comissão, da corte no geral, que fala sobre isso, para dar base para o meu argumento. E essa é a ideia assim, que eu fechei do meu TCC. A gente discutiu também sobre metodologia de pesquisa, hipóteses e afim. A gente já tem a metodologia, os métodos todos definidos. Eu acho que não vem ao caso trazer aqui nesse vídeo, né? Se você quiser saber mais sobre esse detalhe, fala aqui que eu gravo outro vídeo sobre. Mas a ideia é trazer esse debate, assim, discutir isso. E eu já apresentei o pré-projeto, eu tive ali uns pareceres da professora de monografia 1, mas agora eu tô no passo para escrever o projeto final mesmo, que vai ser o embasamento para o meu TCC, que normalmente vira introdução, como eu disse. Então esse foi o processo. Eu comecei muito cedo, porque a RI tem 8 períodos, eu comecei a falar sobre TCC e pensar sobre TCC, na verdade, no 6º período. E eu já tinha ali uma certeza do que eu queria, porque eu também fiz pesquisas antes, porque eu já estava envolvido com outros projetos, com essa professora orientadora, ela me orientava em outras pesquisas, em
outros artigos que eu escrevi. Então eu já tinha muito a base do que eu queria, eu já sabia para onde eu queria ir, eu sabia quem poderia me orientar. Isso facilitou muito, porque eu percebo hoje que na minha turma de pessoas que fazem monografia 1, tinha gente que não tinha ideia de orientação, de tema ainda. Então ter essas pesquisas e projetos e experiências me ajudou muito a definir meu tema e me adiantar também, porque eu me adiantei bastante para escrever o pré-projeto. Eu acho que foi um processo legal, eu tive 2 reuniões só, porque eu acho isso muito importante, você ter essa sintonia com o seu orientador ou orientadora e a conexão com o tema é muito importante para você conseguir fazer um trabalho mais autônomo e depender menos dessas pessoas. Eu não dependo muito da minha orientadora, então eu só procuro ela quando eu tenho mais dúvidas, quando eu preciso de ajuda com algo específico, quando eu preciso de uma revisão. Tanto que até hoje a gente fez o quê? 2 reuniões para definir sobre isso, eu já estou caminhando para começar a escrever de fato o projeto e o TCC, e a gente teve 2 reuniões para alinhar isso. Normalmente ela me passa ali alguns artigos e textos sobre o tema, mas isso não é reunião, né? É só ela me passando sugestão de leitura para eu tentar desenvolver também. Então é isso sobre o diário, gente. Eu queria que fosse bem mais curto, eu acho que eu vou parar por aqui, não vou falar mais, porque eu quero que seja um vídeo mais curtinho. Eu volto com o diário de TCC 2, quando tiver alguma novidade em relação ao TCC, eu vou tentar trazer isso para vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem perguntas ou sugestões, vamos conversar. Pode mandar aqui nos comentários desse vídeo, pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal e me seguir no Instagram também, que sempre vale a pena. Pode me mandar uma DM, que seja. Pode mandar aí que a gente conversa, a gente troca uma ideia, vai ser muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.